Capítulo 4. Fé em sua capacidade. Visualização e crença na realização do desejo. Segundo passo, rumo à riqueza. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente, então, traduz e transmite para a inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá, ele é aplicado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Comentário. No parágrafo anterior, Napoleão Hill usa dois termos, fé e inteligência infinita, ambos passíveis de transmitir ao leitor uma conotação religiosa que Hill não pretendeu. A seguir, as definições das palavras como Hill usa no capítulo. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com crença religiosa, e não é assim que Hill utiliza a palavra. Fé, como é usada aqui, significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como o Hill diz, ela tem que ser verdadeira em um nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar, porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. E eu uso inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes de insight e saltos de lógica. O conceito de Hill tem semelhanças com o que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, em outro nível, e é próximo do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. A inteligência infinita é discutida mais profundamente nos capítulos posteriores. Hill também usa outro termo, mente subconsciente, que deve ser comentado antes de o leitor prosseguir com a leitura deste capítulo. Embora não existam diferentes escolas de pensamento, de maneira geral, a psicologia moderna se desenvolveu a partir do trabalho pioneiro de Sigmund Freud e Carl Jung. Eles acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordavam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleão Hill desenvolveu uma teoria de consciência que é mais próxima da visão junguiana. Segue uma breve descrição da base do ponto de vista de Hill. Mente consciente recebe as informações pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. A mente consciente observa aquilo de que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente e o que a memória retém é a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. Mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente, não faz julgamentos de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar que sua mente consciente acesse a mente subconsciente. Porém, em certas circunstâncias,
todos aqueles fatos e ideias esquecidos que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. Como desenvolver fé? A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo de seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente por meio do princípio de autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Como um exemplo, pense em por que você está lendo este livro. Você quer adquirir a habilidade de transmutar o intangível impulso do pensamento de desejo em sua contraparte física, dinheiro. Seguindo as instruções dadas nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, você vai aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer. Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e devolvê-lo a você na forma de fé, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Fé em você mesmo, em suas habilidades, é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois de dominar os 13 princípios deste livro. Isso é verdade, porque a fé é um estado mental que vai se desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar esses princípios. As emoções, ou a porção de sentimento dos pensamentos, são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a pulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção receberão sentimentos e misturados com fé, crença absoluta na sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou sua contraparte física. Isso não é válido apenas para impulsos de pensamento que foram misturados com fé, mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. O que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. A seguinte afirmação, feita por um famoso criminologista, ilustra o argumento. Quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, eles o detestam. Se permanecerem em contato com o crime por um tempo, eles se acostumam com ele e o suportam. Se permanecerem em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Isso equivale a dizer que o impulso negativo de pensamento, que é transmitido de forma repetida para a mente subconsciente com a frequência suficiente, é, por fim, aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente, então, passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico pelo mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que muitos milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar. Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre a qual pensam não ter controle.
Mas a verdade é que elas são as criadoras dos próprios infortúnios, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Se sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente, mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitido para sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente ocorrer. A mente subconsciente vai transmutá-los em seu equivalente físico, pelo método mais direto e prático disponível. Qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio de autossugestão. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse posse do bem material que está querendo. Comentário. É um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Um dos estudos mais frequentemente citados para apoiar este conceito foi realizado com um grupo de jogadores de basquete. Os jogadores foram divididos em 3 equipes, e os jogadores de cada equipe foram testados em sua habilidade de fazer arremessos livres. As equipes, então, foram separadas por um tempo e cada uma equipe recebeu instrução que, disseram a elas, melhorariam suas habilidades. Uma equipe foi orientada a treinar diariamente para fazer cestas. A segunda equipe foi instruída para não treinar durante esse tempo, nem pensar em basquete. A terceira equipe também foi instruída a não treinar durante esse tempo, mas os membros foram aconselhados a passar o tempo de treino diário visualizando em detalhe o processo de fazer cestas. No fim do experimento, os grupos foram testados novamente. A equipe que descansou teve uma diminuição de habilidade. A equipe que treinou mostrou um aumento marcante da habilidade. E a equipe que não treinou, mas visualizou o processo de fazer cestas, exibiu um aumento na habilidade quase igual àquele dos que praticaram diariamente. Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Mas a palavra-chave é convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas vai responder ao poder do estímulo, conforme a emoção carregada no pensamento. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente de ler instruções. Agora que entende a teoria, você precisa começar a aplicá-la. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé a qualquer ordem que dê ao seu subconsciente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente que as aceitará e agirá a partir delas imediatamente.
Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar com autossugestão. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma ou credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabeleceram que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio pelo qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, você deve relembrar que fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação a um impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes e merece ser lida em voz alta. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento, criada pela mente humana, no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita. A magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo que repetir para si mesmo, seja afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Mas ainda vai acreditar que ela é a verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, que incentiva com simpatia e aos quais mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de seus movimentos, ações e feitos. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento magnetizado com uma das emoções pode ser comparado a uma semente. Quando plantado em solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontável milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tenha em mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força. E o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa cuja mente está abrigada. Agora, vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? A resposta: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração do seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Se decidir
pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário dos seus ativos e passivos mentais, você pode descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Isso pode ser superado e traduzido em coragem por meio do princípio de autossugestão. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos colocados de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho da sua mente subconsciente. A seguir, um exemplo de alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Fórmula da autoconfiança. 1. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objeto do meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. 2. Eu entendo que os pensamentos dominantes de minha mente com o tempo vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformam em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara. 3. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido a autoconfiança suficiente para a sua realização. 5. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula, há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso, se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usado de forma destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundam em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, assim o fazem por causa da aplicação negativa do princípio de autossugestão. Todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. O desastre do pensamento negativo. A mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos.
Ela trabalha com o material que fornecemos por meio dos nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo, como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também, a lei da autossugestão vai conduzir você à paz e à prosperidade ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte. Depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la no seu equivalente físico. Paramos por aqui?